Olá, eu sou o professor Thiago e eu vim falar para vocês sobre mais um conceito básico da química, o conceito de misturas. O que é uma mistura? A mistura, como o próprio nome já diz, é uma mistura de substâncias puras, ou seja, são formadas por mais de uma substância pura. Nós podemos classificar as misturas como homogêneas e heterogêneas. Uma mistura homogênea é monofásica e nós chamamos ela de solução. As heterogêneas têm mais de uma fase, mas vamos exemplificar isso. Aqui tem um exemplo de uma monofásica, H2O mais NaCl. Por quê? O NaCl está diluído no H2O, então ele compõe uma única fase. Agora, se nós temos uma mistura de óleo e água, ele compõe um sistema bifásico, ou seja, tem duas fases aparentes. Já este outro exemplo, nós temos uma mistura de areia, água e óleo, que compõe um sistema trifásico. A parte da areia, a parte da água e a parte do óleo que não se misturam. Nós temos aqui alguns exemplos de misturas. Por exemplo, a mistura sólido-sólido homogênea. Um exemplo clássico são as ligas metálicas, como o bronze, por exemplo. Uma mistura sólida-sólida heterogênea são grânulos diferentes, tipo feijões e pedras, quando você tira as pedras do feijão para poder cozinhar. Sólido-líquido, um exemplo homogêneo. É o exemplo clássico do solvente soluto, como aquele exemplo do NaCl e água. E uma heterogênea é um não solúvel, por exemplo, água e areia. Um exemplo líquido-líquido de homogênea é água e álcool, etanol. De heterogênea, água e óleo, como no exemplo apresentado. Líquido e gás homogêneo, esse é difícil de aparecer. Mas se nós pensarmos na respiração dos peixes, nós podemos ver que tem O2 misturado na água para eles poderem respirar. As heterogêneas é bem fácil de ver. É só quando a gente abrir o refrigerante e ver as bolinhas saindo de gás, aquilo é uma mistura heterogênea. As bolhas são o gás e o líquido refrigerante. Gás-gás, sempre homogêneo. Ou seja, uma mistura gás-gás heterogênea não existe. Gás sólido, homogêneo, também não encontramos na natureza. Já a heterogênea acontece 100% das vezes. Muito bem. Das substâncias de misturas heterogêneas, nós podemos classificá-las em três tipos. Comum, em que nós podemos ver uma variação na temperatura de fusão e uma variação na temperatura de ebulição. A azeotrópica, em que nós temos um ponto de ebulição constante e uma variação no ponto de fusão. Um exemplo disso é a água misturada com etanol. Misturas eutéticas. Nós temos um ponto de fusão bem definido, constante, e um ponto de ebulição variável. Um exemplo disso é uma liga metálica, o bronze. A gente pode ver isso quando a gente funde o bronze, a gente não consegue separar as ligas que o compõem. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até mais.